Eu sou a Gabriela Sá e esse é o Ícaro Moreno e nós somos o Grão, um duo de artistas residente em Belo Horizonte. E nós fomos convidados pelo Museu Casa Kubitschek para trazer um pouco da história e da técnica da cianotipia para vocês. À primeira vista, os dois elementos que mais chamam a atenção do visitante que chega ao Museu Casa Kubitschek são seus projetos arquitetônico e paisagístico. As plantas do projeto modernista criado por Oscar Niemeyer e as plantas que compõem o paisagismo, inspirado no projeto original de Roberto Burle Marx, se fundem e criam múltiplos sentidos para a ocupação do espaço. Nessa oficina, trabalharemos com uma técnica fotográfica criada no século XIX e que ficou muito conhecida por servir tanto a botânica quanto a arquitetura, a cianotipia. A cianotipia é uma técnica fotográfica criada em 1842 pelo astrônomo e químico inglês John Herschel, em meio às várias criações decorrentes do desenvolvimento da fotografia no século XIX. Sua composição química, diferentemente dos processos fotográficos mais comuns, não faz uso da fotossensibilidade de sais de prata para o registro da imagem, mas sim de sais de ferro. As imagens resultantes são compostas por uma escala de tons de um azul que na história da arte acabou nomeado como azul da Prússia, por sua síntese ter sido descoberta nessa região germânica no século XVIII. Sendo um dos primeiros processos fotográficos bem-sucedidos, a cianotipia foi também a técnica utilizada no primeiro livro composto primordialmente com fotografias, o Photographs of British Algae, Cyanotype Impressions, de 1843, da botânica inglesa Anna Atkins. Nele, Atkins produziu o registro de diversas espécies de algas a partir de fotogramas, uma técnica na qual a sombra do próprio objeto repousado sobre o papel fotossensível produz o seu contorno. A força desse trabalho inaugural fez surgir uma forte tradição no campo da cianotipia e que reverbera até hoje, com muitos trabalhos ainda sendo feitos dessa maneira. Já no século XX, quando empresas como a Kodak começam a produzir papéis fotossensíveis próprios para a técnica da cianotipia, outro uso comum passou a ser a reprodução de plantas e diagramas de edifícios e maquinários. Seu baixo custo comparado com outras técnicas fotográficas favoreceu esse uso, que se tornou consagrado entre arquitetos e engenheiros, ganhando inclusive uma expressão própria na língua inglesa, o blueprint, que se tornou sinônimo exatamente de plantas arquitetônicas e desenhos técnicos. Pensando nesses dois usos notórios da cianotipia, trouxemos para o Museu Casa Kubitschek a proposta de explorar as plantas arquitetônicas e botânicas desse espaço. E vamos ensinar você a fazer sua própria cianotipia. Para isso, você vai precisar de um kit de químicos próprios para a cianotipia, sendo a solução A feita com citrato de ferro amoniacal de cristais verdes e a solução B de ferro e cianeto de potássio. Papéis para desenho ou aquarela com gramatura de 200 gramas ou mais. Um par de luvas, um avental, 2 seringas de plástico, daquelas de farmácia mesmo, um becker, 2 copos de plástico ou de vidro, um pincel ou um rolinho de pintura, um pedaço de madeira, MDF ou compensado, um pedaço de vidro do mesmo tamanho da madeira que você vai utilizar e um pedaço de EVA, também do mesmo tamanho, para você poder fazer um sanduíche com isso. Você vai precisar também de uma bandeja para poder fazer a lavagem dos papéis, vinagre de álcool, um barbante para poder fazer um varal improvisado para secar os seus papéis, prendedor de roupa, as presilhas para poder fazer o seu sanduíche com o negativo, folhas e flores ou espécies botânicos, que no caso a gente já tinha coletado aqui na Casa Kubitschek, ou o negativo impresso em acetato, essas transparências para retroprojetor mesmo. Então, depois de ter separado todos os materiais, o primeiro passo é a emulsão dos papéis. Você vai ter que emulsionar os papéis com os químicos, né? Com o citrato de ferro amoniacal de cristais verdes e o ferricianeto de potássio, que são as soluções A e B, né? A gente pode ver aqui, né? Solução A e solução B, certo? Você pega esses dois químicos, você vai precisar estar num ambiente mais escuro, a gente indica um ambiente iluminado por uma lâmpada de no máximo 40 watts de potência, né? Daquelas incandescentes. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou separar aqui o becker, né? O medidor graduado,
os 2 recipientes, 2 seringas e os 2 químicos. Vou pegar primeiro a solução A, né, o citrato, vou despejar o citrato no primeiro recipiente e vou, com a seringa, pegar aqui, por exemplo, 5 ml, e essa quantidade vai depender do que você for fazer na hora. Não é indicado você, aqui eu separei 5 ml, né? E vou jogar no medidor graduado aqui, ó. É indicado você não pegar muito, porque você não é indicado você despejar isso né, na pia direto. Então você pegou primeiro o citrato, agora eu vou pegar o ferricianeto, né, a solução B, vou despejar no segundo recipiente e vou fazer o seguinte, vou pegar a outra seringa e vou pegar a mesma quantidade, são 5 ml, ou 10 ml, 10 ml, 50% de cada, né? Então eu vou selecionar aqui mais, né, vou retirar aqui mais 5 ml e vou despejar no graduado. Beleza, fiz isso, posso reservar esses para daqui a pouco, já finalizei com os químicos e com as seringas. O que eu preciso fazer agora? Mexer bem, né? Mexer bem para eles dois se diluírem. E aí faço o seguinte, aqui nós já deixamos um papel, né, de gramatura de 200 gramas, passamos uma fita crepe aqui para ele poder ficar preso no suporte, a gente está usando esse suporte para poder proteger a mesa. Vou colocar o papel aqui, né, e vou prender ele com delicadeza, para ele poder ficar firme no meu suporte. Vou pegar o pincel, a trincha, ou um rolinho, ou o que for do seu interesse, né, o que você quiser passar. E aí eu vou selecionar aqui, ó, vou puxar só um pouquinho de químico e vou começar a passar no papel, espalhando ele pelo papel, né? Isso aqui é bem interessante, que é um ponto importante do processo, já que eu não posso embeber muito, assim. O interessante não é que você pegue muito químico e deposite, porque senão você vai produzir muitas manchas, umas manchas azuladas, umas manchas azuis escuras, mais escuras no papel, né? Então aqui você vai espalhar, e aí você espalha de um modo que mais te interessar, né? Aqui não é extremamente necessário, não é, né? Você pode emulsionar o tanto de papel que te interessar. Você pode fazer um desenho com químico, você pode fazer máscara, com molde, do que for mais interessante. Eu estou aqui emulsionando o papel inteiro como uma maneira de demonstrar. Emulsionado o papel, né? Você vai emulsionar, vocês podem perceber que sobrou um pouco de químico aqui, não é o ideal, né? Então, o ideal aqui seria que eu pegasse vários papéis, né, e fosse emulsionando cada um deles até finalizar o químico, para eu poder não despejar isso né, direto na pia, tá? Mas enfim, terminei de emulsionar os meus papéis, eu vou vou apagar as luzes, vou levar ele para um local escuro e deixar ele secar por algumas horas. O que a gente indica é que você faça, por exemplo, isso à noite, já que você precisa de pouca luz, deixa secando à noite e no outro dia você pode expor a sua cenotipia aos raios UV, né? Então é importante que ela fique bem sequinha. Caso você tenha pressa, caso você tenha começado a fazer isso de dia, né, na parte da manhã, a gente indica o uso do secador, né, do secador de cabelo. Você vai e passa o secador de cabelo e seca a emulsão, né? Depois desse passo aqui, é só levar os papéis para um local escuro e deixar secar. No momento em que for expor o seu cianótipo à luz, o mais indicado é ter em mãos pedaços de madeira, ou MDF, de EVA e de vidro comum. Eles vão servir como um sanduíche para prender o papel que você emulsionou ao objeto que vai produzir as sombras brancas na imagem final. Aqui, vamos usar um negativo digital, que nada mais é do que uma imagem impressa sobre uma transparência de retroprojetor. Escolha o MDF, o EVA e o vidro com tamanhos maiores do que o seu papel,
de modo que você possa prender cada um dos 4 lados desse sanduíche com pregadores bastante fortes. Quanto mais apertado for, melhor para a nitidez de sua imagem. A formação característica do azul da Prússia é desencadeada no momento em que as 2 soluções misturadas são expostas à luz UV, presente em alguns tipos de lâmpadas, mas principalmente na luz do sol. Meio-dia, com o sol a pino, é o momento de maior abundância desse tipo de luz. Para garantir um azul mais escuro na sua imagem final, espere até que seu cianótipo atinja um tom marrom acobreado, cuidando para não passar muito desse instante. Depois disso, é só partir para a revelação da imagem. Então, depois de expor a cianotipia ao raio UV, aos raios UV, a gente vai revelar a imagem e a gente vai precisar só de água da pia. Aqui a gente separou 1 litro de água da pia e a cianotipia ela reage melhor em meios ácidos. Então, como a gente não sabe o pH dessa água, nós vamos acrescentar vinagre, né? Aqui na proporção de 60 ml de vinagre para 1 litro de água da pia. Eu vou acrescentar aqui o vinagre para a água ficar um pouco mais ácida, né? Vou mexer um pouco para poder espalhar melhor. Vinagre. E depois disso, eu mergulho a cianotipia exposta no revelador. Então vocês vão perceber que vou começar a agitar de leve, né? Vocês vão ver que ela vai tomando a cor. Essa cor aqui no ácido, ela vai ter um tom mais de turquesa, por causa da acidez da água, mas o azul da Prússia final, ele só vai acontecer um tempo depois da oxigenação da imagem. Você pode ficar aqui revelando a imagem por 5 minutos com agitação leve, igual eu estou fazendo aqui, né? E depois desses 5 minutos na água com o ácido, aqui com o vinagre, poderia ser outro ácido cítrico, outros ácidos, mas a gente escolheu o vinagre porque é o mais acessível, né? E depois de 5 minutos dando esse banho aqui leve, né, na imagem, você troca a água para uma água agora não ácida, né? Dá mais 5 minutos de banho, depois troca mais uma vez e dá mais 5 minutos de banho. Com isso, a cor, né, da água já não vai ser mais azul. Tá vendo que ela vai ficando com um tom meio azulado? E com isso, você tem a cianotipia já limpa. Quer dizer, todos os químicos que não reagiram à luz UV, eles vão ser lavados. Depois disso é só ir para o próximo passo, que é secar a imagem. Aqui a gente já está na terceira água dessa imagem, e um passo adicional, que é opcional, né, que você pode ou não fazer, é usar água oxigenada, né, peróxido de hidrogênio, na imagem. Para que serve isso? Né? Para você já ver a imagem se oxigenando, né, o resultado final dela aparecer na própria água, reparem. Né? Então, daquele azul mais turquesa, a gente já foi para o azul final, né, para o azul da Prússia da imagem. Né? O que é bem interessante, só que aqui tem um ponto importante. Apesar da beleza do efeito que é produzido, isso tende a estragar um pouco mais o papel, né? Então, por isso é um passo opcional na revelação da imagem. Então, depois dos 3 banhos que você deu na sua cianotipia, ela vai estar pronta para você colocar para secar. Se você não tiver usado o passo da água oxigenada, é importante que você lembre de deixar pelo menos 24 horas ela secando num varal, pode ser um varal improvisado, como esse aqui, e que seja na sombra esse processo de secagem. Ela vai entrando em contato com o oxigênio, ela vai adquirindo esse tom mais escuro do azul da Prússia, e vai ficando também um pouco mais reta para você poder ter um resultado final bem bacana.